Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre demissão sem justa causa ou dispensa sem justa causa, o que você precisa saber que pode ser cobrado na sua prova. Vem comigo. Dispensa sem justa causa. É um tema que a banca não costuma abordar tanto porque não tem muito o que se perguntar. Quando ocorre a dispensa sem justa causa? Quando o empregado não deu causa ao término do contrato. A iniciativa do término partiu do empregador, mas sem que o empregado tivesse dado causa, ele não cometeu nenhuma falta grave. O empregador demitiu porque ele quis. Ele não é obrigado a ficar com o empregado, a não ser que tenha alguma estabilidade, mas nem em caso de estabilidade o empregador é obrigado a permanecer com o empregado lá. Ou seja, é aquela que ocorre por iniciativa do empregador sem que o empregado tenha contribuído. Só que a banca vai querer saber de você não é isso. O que ela vai querer saber de você são as verbas rescisórias devidas no caso de dispensa sem justa causa. E a dispensa sem justa causa, que é a mais comum de acontecer no nosso país, uma forma de dispensa imotivada, em que o empregado não deu causa à ruptura contratual, quais são as verbas rescisórias devidas? Saldo de salário, férias proporcionais ou não, 13º proporcional ou não, aviso prévio proporcional e indenização do FGTS. Aqui eu quero chamar sua atenção que isso vai servir para todas as formas de rescisão. O saldo de salário, gente, corresponde àquela parcela em que aqueles dias que o empregado trabalhou. O empregado trabalhou segunda, ele tem que receber aquele salário de segunda. Ele trabalhou terça, ele tem que receber o salário correspondente à terça-feira. Então, o que é o saldo de salário? O saldo de salário são os dias que ele trabalhou no mês. Então, se ele foi demitido no dia 5, se ele foi demitido no dia 20, ele vai ter 5 ou 20 dias de saldo de salário para receber. O saldo de salário, por ser um direito adquirido, o empregado sempre vai ter direito, independente do tipo de rescisão contratual. Independente. O término do contrato de trabalho ocorreu por culpa do empregado, o empregado cometeu falta grave, imagina que o empregado matou o empregador. Ele pode até ser preso, mas ele vai ter direito a receber o saldo de salário. Então, o saldo de salário é aquela parcela que está presente em todos os tipos de rescisão de contrato. As férias, pensa sempre em 3 tipos. Eu tenho férias em dobro, eu tenho férias simples e tenho férias proporcionais. A gente tem vídeo sobre férias aqui no canal, se você quiser assistir, é importante. Para calcular quanto tempo de férias, quantas férias o empregado tem, se tem férias proporcionais, férias vencidas, férias em dobro, férias simples, o que você faz? O empregado, em relação às férias, tem 2 períodos. Período aquisitivo e período concessivo. No período aquisitivo é aquele 1 ano que ele trabalha para adquirir o direito às férias. Se o contrato termina durante o período aquisitivo, ele não adquiriu o direito às férias daquele período. Então, ele vai ter direito às férias proporcionais. Proporcionais a quanto? Quantos 12avos ele trabalhou. Se ele trabalhou 6 meses, ele tem direito a 6 12avos. Se ele trabalhou 7 meses, ele vai ter direito a 7 12avos. Ele não cumpriu o período aquisitivo. Agora, quando ele cumpre o período aquisitivo, o que acontece? Ele adquire o direito às férias. Se ele adquiriu, direito adquirido. Então, ele vai ter direito sempre às férias simples. Ele adquiriu o direito às férias. O empregador vai conceder férias a ele no período concessivo. Quem escolhe o momento de fruição das férias é o empregador. Então, tem um primeiro período aquisitivo. Quando termina o período aquisitivo, tem 1 ano, que a gente chama de período concessivo. É aquele lapso temporal em que a empresa vai conceder as férias para o empregado. Se o contrato termina antes de terminar o período concessivo, o empregado já adquiriu direito às férias, não adquiriu? Então, ele tem direito a receber as suas férias de forma integral. Como estava no período concessivo, o empregador não está em mora. Ele ainda poderia conceder as férias mais para frente. Então, vai pagar o empregado férias simples. Agora, tem o período aquisitivo. Terminou o período aquisitivo, o empregado adquiriu o direito. Depois, o empregador deveria ter concedido as férias ao empregado no período concessivo. Não concedeu. É o que muitos chamam de férias vencidas. Venceu o prazo para o empregador conceder as férias.
aí o empregador necessariamente vai pagar em dobro. São as chamadas férias em dobro, quando vence o período concessivo para concessão daquelas férias. Então, são as férias em dobro. Você vai ter que perceber pelo enunciado quanto tempo ele tem de contrato, se ele usufruiu ou não de férias, para saber se tem direito às férias vencidas, férias simples ou as férias proporcionais. No caso da dispensa sem justa causa, se ele tiver direito às 3, ele vai receber as 3. Porque as férias proporcionais não, mas férias vencidas e férias simples, ou férias simples e férias em dobro, são direito adquirido, ele sempre vai ter direito também, independente do tipo de término do contrato de trabalho que ele vai ter. As férias proporcionais, em alguns tipos de rescisão de contrato, o empregado tem direito, como no caso da dispensa sem justa causa. Então, ele tem saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional. O 13º, por que proporcional? Pode ser proporcional ou não. Depende de quantos dias ele trabalhou no ano, depende do dia que o contrato de trabalho dele terminou. Ou seja, se ele trabalhou 6 meses naquele ano, ele vai ter direito a 6 dozeavos, vai receber o 13º proporcional. Agora, se o contrato dele, se ele trabalhou o ano inteiro, do dia 1º de janeiro até o dia 20 de dezembro, ele vai receber o 13º integral. Por isso que pode ser proporcional ou não, depende de quando terminou o contrato de trabalho, é isso que você vai precisar fazer. Agora, muita atenção. Aviso prévio proporcional e indenização do FGTS são parcelas indenizatórias. Somente quando foi uma dispensa involuntária, o empregado não deu causa, foi iniciativa do empregador e o empregado não deu causa. Aí ele vai receber o aviso prévio proporcional aqui é o tempo de serviço, e a indenização do FGTS, que é a multa de 40%, né, do FGTS. Além disso, pode ser que ele tenha direito ao seguro-desemprego. Por que pode ser? Porque tem as regras próprias de seguro-desemprego, tem vídeo aqui no canal também. Tem regras próprias de seguro-desemprego. É um período mínimo que ele tem que ter trabalhado, se é a primeira vez que ele está requerendo, se é a segunda, a faixa salarial. Então, tudo isso depende, está lá na lei do seguro-desemprego. Pode ser que ele tenha direito ou não. Então, aviso prévio, multa de 40% e seguro-desemprego, ele só tem direito quando ele não deu causa à ruptura contratual. Certo? Agora, vai ser importante você saber calcular essas verbas rescisórias. A gente tem vídeo aqui no canal, vou deixar até no card aqui para você. Muito importante assistir esse vídeo de cálculo de verbas rescisórias. Porque sobre a dispensa sem justa causa, você precisa saber dessas verbas devidas. Precisa saber também calcular se isso aparecer numa prova em que a peça seja ação de consignação em pagamento. Muita atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curte, compartilha com quem você acha que esse vídeo vai ser útil e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até lá!